Deus na teologia do Evangelho de Mateus. Ao mesmo tempo em que a vida e o ministério de Jesus são o foco do Evangelho de Mateus, ele também deixa claro que o que Jesus disse e fez, como também os eventos que conspiraram para levá-lo à cruz, faz parte do plano e do propósito de Deus. O principal sentido de salientar esse ponto é a frequente ligação de eventos da vida de Jesus com passagens do Antigo Testamento. Todos os escritores dos Evangelhos, em um grau ou outro, retratam a vida e o ministério de Jesus como o cumprimento da profecia e da expectativa do Antigo Testamento. Mas Mateus é particularmente característico em relação a isso. Seu evangelho caracteriza-se por uma série de citações do Antigo Testamento introduzidas com o uso do verbo cumprir na voz passiva. A primeira ocorrência no evangelho de Mateus ilustra a natureza dessas introduções. Mateus 1:22 diz: "Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta." A essa introdução segue-se uma citação de Isaías 7,14. Disse que o evento ou circunstância acontece de acordo com o plano e o propósito de Deus. Diversas dessas citações são ligadas às circunstâncias do nascimento de Jesus e da subsequente fuga da família para o Egito e do retorno para que a família se estabelecesse em Nazaré. Esses eventos, do ponto de vista do ser humano, parecem uma estranha variação ao auspicioso indício, geralmente associado a um rei divino em especial. Mesmo em seus primeiros dias, o filho amado e sua família tiveram de fugir da perseguição em Israel. Eles retornaram apenas para fixar residência nas regiões remotas da Galiléia, longe do centro da influência política e religiosa de Jerusalém, em que se esperava que um rei davídico residisse. No entanto, Mateus, com esse recurso de citação do Antigo Testamento, mostra que, nessas exigências aparentemente espontâneas, pode-se observar a mão determinada de Deus cumprindo seu plano na vida de Jesus. Mateus, na apresentação da genealogia de Jesus, também ilustra que o propósito de Deus é alcançado apesar das circunstâncias adversas e do comportamento deplorável de algumas pessoas que aparecem na genealogia. Mateus, no primeiro versículo de seu evangelho, diz que Jesus é descendente de Davi e de Abraão. A seguir, exploraremos a relevância dessas designações para o retrato que Mateus apresenta de Deus. Por ora, é suficiente dizer que a linhagem abraâmica e davídica de Jesus envolve muitas guinadas e voltas penosas que, todavia, não impedem a realização do plano divino. A menção das 4 mulheres na genealogia de Jesus, conforme Mateus 1:7-17, é uma ilustração disso. Não se pode determinar com certeza por que Mateus, ao contrário da prática usual de citar apenas os homens, escolhe mencionar essas mulheres. Contudo, é digno de nota que Tamar, no versículo 3, Raabe, no versículo 5, Ruth, no versículo 5 também, e Batseba, no versículo 6, mencionada apenas como mulher de Urias, eram gentias, e no caso de Tamar, Raabe e Batseba, o nome de cada uma delas está ligado a casos de imoralidade. Elas servem para lembrar o leitor de que Deus demonstrou misericórdia com os gentios indignos no passado e também que o plano de Deus não pode ser frustrado pelas falhas humanas. A linhagem do Messias é marcada por alguns personagens questionáveis, os tipos que uma genealogista seletivo poderia ficar inclinado a não mencionar. Esses personagens, embora não sejam modelos de comportamento, conforme veremos, Mateus estabelece os mais altos padrões éticos. São um lembrete de que, com frequência,
a graça de Deus estende-se às pessoas mais improváveis, as quais, por sua vez, servem para desenvolver os propósitos dele no mundo. Esse tema de que o plano de Deus avança por meio das pessoas mais improváveis e em face de circunstâncias inescrutáveis aparece repetidas vezes no Evangelho de Mateus. Um texto clássico em relação a esse tema é a oração de Jesus de ação de graças e de louvor a Deus, conforme registrado no capítulo 11, 25 ao 26 e também em Lucas 10, 21. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Essa declaração está ligada ao tema da sessão precedente, a missão dos discípulos, que se inicia em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Ela é um lembrete de que a resposta adequada à pregação deles está inseparavelmente relacionada à obra de Deus de tornar o coração e a mente receptivos à mensagem que os discípulos de Jesus proclamam e também de lembrar que essa graça se estende com mais frequência àqueles que são menos considerados pela sociedade em geral. O próprio discípulo é um caso em pauta. Os discípulos, no geral, um grupo heterogêneo de personagens mistas e diversas, parecem candidatos improváveis ao papel de representar Jesus e de se desenvolver no ministério dele. Contudo, foi a esses que Deus concedeu revelações a respeito de quem é Jesus. Isso é verdadeiro e também é revelado com clareza no relato de Mateus sobre a confissão de Pedro. Este, em resposta à pergunta: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme capítulo 16, versículos 13 e 16. Todavia, a resposta de Jesus deixa claro que Pedro não chegou a esse ponto por sua inteligência ou habilidade intelectual, por mais que ele pudesse ter essas duas coisas em boa quantidade. Pedro era um dos pequeninos mencionados por Jesus na passagem do capítulo 11, versículo 25, para quem Deus revelou essas verdades. Observe o registro próprio de Mateus das palavras de Jesus para Pedro nessa ocasião, conforme capítulo 16, versículo 17. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. É Deus quem revela. As passagens 11, 25 e 16, 17 usam o mesmo verbo apocalípto. É Deus quem revela conforme lhe apraz. Capítulo 11, versículo 26. Essa verdade às pessoas. Jesus, em sua resposta à pergunta dos discípulos a respeito do uso que faz de parábolas, conforme capítulo 3, versículo 10, porque lhes falas por parábolas, também expressa essa mesma visão da obra divina de Deus de revelar a verdade para alguns, mas não para outros. Ele responde aos discípulos, de acordo com o versículo 11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Às vezes, nesse sentido de declaração, chama-se o uso da voz passiva. É dado conhecer, de passivo divino. Dessa forma, os escritores e oradores judeus podiam se referir a um ato de Deus sem mencionar explicitamente o nome dele, e essa forma de falar era considerada reverente. Mas entendia-se quem executava a ação do verbo. Mais uma vez, o ponto é que o ato de revelação por meio da qual a pessoa entende e acredita na mensagem proclamada por Jesus é algo feito por Deus. Embora essas declarações possam confundir aqueles que se acham donos de seu destino, é improvável que Mateus se registre apenas para esse propósito.
Antes, essas afirmações a respeito da soberania de Deus, particularmente ligadas à resposta positiva à mensagem de Jesus e a respeito dele, servem para acalmar as inquietações que os discípulos pudessem ter em relação à adequação e eficácia deles para a responsabilidade confiada a eles. A recepção adequada à mensagem que eles proclamam é, em última instância, um feito de Deus, não deles. Eles têm um ministério a exercer e devem exercê-lo de uma forma que agrade a Deus. No entanto, o resultado do ministério não é responsabilidade deles. Esse é um conceito libertador, não só para aqueles acossados por dúvidas em relação a si mesmos. Momentos que, compreensivelmente, a média dos indivíduos chamados a executar a obra de Jesus enfrenta, mas também para aqueles embriagados pela autoconfiança. Pedro, assim como outros, também passou por esses momentos, e que tentam, por meio do charme ou da prática manipuladora, exagerar o efeito do Evangelho entre seus ouvintes. Para uma minoria assediada, o que em geral a igreja do primeiro século era, a garantia da sabedoria e da soberania de Deus é uma palavra de encorajamento. Sem dúvida, esse tipo de pensamento poderia levar à passividade ou produzir uma mentalidade escapista. No entanto, a apresentação de Mateus percorre um longo caminho a fim de impedir essa eventualidade. Mateus, de modo característico, não hesita em registrar o fato de que João Batista e Jesus cumpriram a vontade de Deus e que, ao fazer isso, seguiram o caminho que os levou ao martírio. Nisso, vemos a mão de Deus até mesmo no início do ministério público de Jesus. Logo após o batismo de Jesus, ainda com as palavras de Deus, conforme capítulo 3, versículo 17, "Este é meu Filho amado, a quem me comprazo", ecoando nos ouvidos dos leitores, Mateus resiste à tentação de Jesus, introduzindo-a com estas palavras. Conforme capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Cada um dos escritores sinóticos resiste à tentação de uma maneira bastante distinta, peculiar ao escritor, mas os leitores de Mateus não podem deixar escapar o fato de que a mão de Deus está presente nessa experiência de tentação de Jesus. Ele é conduzido, ou seja, na voz passiva, pelo Espírito Santo, que é o agente de Deus, a fim de ser tentado, outro verbo na voz passiva, dessa vez um infinitivo que transmite propósito. Ele é tentado pelo diabo, que é outro agente da tentação. Em vista das citações subsequentes de Deuteronômio por parte de Jesus, o leitor poderia achar que a experiência de Israel no deserto é contraparte do Antigo Testamento para essa aprovação de Jesus, conforme pode ser visto em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. No entanto, deve-se desculpar o leitor se a história de Jó também vier à mente. Embora seja possível ver claramente que o que aconteceu a Jó era do conhecimento de Deus, naquele relato, Satanás, pelo menos, vai até ele para pedir permissão para o que se seguiu. No caso de Jesus, ele é levado a essa tentação pelo Espírito. O pedido final da oração modelo do Pai Nosso, "E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal", conforme Mateus 6,13, assume um sentido especial quando visto à luz da experiência de Jesus no deserto. Tiago afirma, com acerto, que Deus mesmo não tenta ninguém. Capítulo 1, versículo 13 da carta de Tiago. Mas Mateus não deixa dúvida de que às vezes ele permite que seus filhos sejam tentados. Da mesma forma, Mateus deixa claro que as provações podem levar ao martírio, como aconteceu com Jesus e João Batista. Mateus, na responsabilidade missionária transmitida aos discípulos por Jesus, inclui esta palavra de advertência, conforme Mateus 10, 28 ou 29. "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele
que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá na terra sem a vontade de vosso Pai. Se alguém inventasse a categoria de ditos assustadores para as afirmações bíblicas, essa certamente seria uma candidata. Contudo, ela também fornece uma palavra de garantia em relação ao cumprimento do plano de Deus para seu povo no mundo. A experiência de oposição, de perseguição e até mesmo de martírio não é uma indicação de que Deus se separou do seu povo ou virou as costas para ele. Essas são experiências que acontecem, como aconteceram com João e Jesus e aos servos mais seletos de Deus. O pardal não cai sem a vontade de Deus. Todavia, o pardal cai. Essa é a visão de Mateus da vontade de Deus. Isso, sem dúvida, não é tudo que Mateus descreve sobre a forma como Deus realiza seu plano para este mundo por intermédio de seus servos da Igreja. Contudo, esse é um lembrete de que este Deus, conforme descrito com frequência por Mateus, realiza seus propósitos de formas inesperadas e muitas vezes desafiadoras, de acordo com o ponto de vista do homem. Entretanto, ele, ao fazer isso, não é um Deus afastado de seu povo, nem indiferente à situação dele. O Senhor está profundamente preocupado com o bem-estar de seu povo, consciente das suas necessidades e desejo de cuidar de cada um. Várias passagens do Sermão do Monte apresentam esse ponto. Na sentença introdutória do Pai Nosso, os discípulos recebem a garantia da preocupação real de Deus para com eles, conforme capítulo 6, versículo 8. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir-lhes. Poucos versículos adiante reafirma-se essa garantia quando os discípulos são informados de que não precisam se preocupar com o alimento e a vestimenta, pois o Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 32. E que todas essas coisas lhes serão acrescentadas, conforme o versículo 33. Da mesma forma, descreve-se Deus como doador de boas coisas para os que lhe pedem isso. Capítulo 7, versículo 11. Essas boas coisas não incluem apenas as necessidades da vida física, mas também as bênçãos espirituais associadas ao Evangelho. O cuidado de Deus em relação a todos os membros da comunidade de discípulos também vem à tona na parábola da ovelha perdida, de acordo com Mateus 18, 12 ao 14. Registrada em um capítulo que contém várias instruções a respeito da manutenção do relacionamento correto com os seguidores de Cristo. O versículo que introduz essa parábola enfatiza como aqueles que, por muitos motivos, são poucos estimados pelos outros membros da comunidade, entretanto são importantes para Deus. Na verdade, o versículo é uma advertência. Conforme Mateus 18:10, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Embora às vezes entenda-se que esse versículo diz que todos os cristãos têm um anjo da guarda designado para cuidar deles, é provável que essa seja uma interpretação extremada da declaração. O que se afirma é que os anjos da mais alta ordem, os mais próximos de Deus, ministram para os poucos estimados pela sociedade humana. Esse é um lembrete de que Deus valoriza as diferenças da humanidade e também que a avaliação que alguém faz da importância dos outros pode ser distinta da avaliação de Deus e, portanto, talvez os critérios de avaliação precisem ser revistos. A parábola da ovelha perdida, no capítulo 18, versículos 12 e 14, é uma ilustração disso. Jesus foca um membro da comunidade que se desviou. Talvez a resposta de alguns seja: bons ventos o levem, ou estamos contentes que ele se foi. Contudo, por mais que alguns sejam propensos a tratar esse desviado com desprezo,
As palavras de Jesus aqui são um lembrete contundente de que a pessoa fraca e desviada é importante para Deus. Deve-se procurar essa pessoa com solicitude e, se possível, salvá-la do erro do seu caminho. Mateus 18,14 diz: Não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Essa afirmação da preocupação de Deus com o perdido não se restringe àqueles que se consideram discípulos. Mateus também resiste às palavras de Jesus sobre o cuidado de Deus com o mundo, geralmente como fundamento para exortar os discípulos a demonstrar amor por todas as pessoas, até mesmo seus adversários. Mateus capítulo 5, versículos 44 a 45 diz: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os bons e sobre os maus, e a chuva desça sobre justos e injustos. O ponto está bem claro. Deus concede bênçãos naturais de forma abrangente e incondicional. Os discípulos, da mesma forma, devem amar os outros, fazer o melhor para eles e orar para que os inimigos se tornem aliados. No entanto, parece haver uma dissonância dessa comparação por causa da discrepância entre o natural e o espiritual. Podemos ver e sentir o sol e a chuva. A oração, com certeza, é menos tangível. Dar pão ao inimigo parece uma comparação mais apropriada, mas a ilustração um tanto enigmática é comum no estilo do ensino de Jesus. Esse estilo provoca o pensamento e não dá espaço para a complacência. E o Antigo Testamento, muitas vezes é o caso, fornece um ponto de conexão que serve para elucidar e revelar a simetria da comparação. No Antigo Testamento, a ordem de Deus para que haja sol e chuva não é retratada apenas em termos de uma bênção natural. Antes, os elementos da natureza também testemunham por Deus. Salmos 19, 1, 3 e 4 diz: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ouvem-se as suas vozes em toda a expansão dos céus e as suas palavras até o fim do mundo. Da mesma forma, o relato do protesto de Paulo contra a lisonja dirigida a Barnabé e a ele comprova o testemunho da natureza, de acordo com Atos 14, 17. Não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos. Os elementos naturais são uma declaração de Deus para toda a humanidade a respeito de si mesmo. Da forma semelhante, os discípulos, em sua resposta ao mandamento de amar todas as pessoas, devem testemunhar por Deus e manifestar, por meio de suas obras, a bondade do Senhor. Assim, a comparação completa-se no objetivo do empreendimento missionário de trazer todas as pessoas ao ponto em que também podem glorificar a Deus e orar com o propósito a súplica inicial do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo 9. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas isso é antecipar outro aspecto da teologia de Mateus. Todavia, antes de considerarmos esse aspecto, devemos dar atenção à principal figura do Evangelho de Mateus.